Olá, boa tarde a todos. Queria falar rapidamente a carta de Paulo, Efésios capítulo 4, versículo de número 13, que vai dizer que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu quero, em rápidas palavras, dizer, ser baseado no contexto, na intenção da carta, na intenção do apóstolo Paulo a escrever essa carta. O contexto de Paulo é a antiga aliança na transição da nova aliança. É importante entender isso. Então, o período apostólico era um tempo de maturação, né, do povo de Deus, onde a igreja estava se formando ainda, estava sendo formada, consolidada ali após a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, assim, a carta de Paulo, principalmente esse capítulo 4:13, é visto como parte da obra temporária apostólica ali, até que a igreja ela atingisse ali uma fase de unidade, estabilidade na nova aliança que estaria dando início ali agora. De fato, né, a nova aliança se colocaria ali. Então, até que, é importante isso, né? Qual que é o marco histórico disso? O termo até que, ela é interpretada de uma forma bem clara como um limite temporal dentro ali do primeiro século. Segundo a perspectiva que a gente sempre está lendo, estudando, quero que vocês entendam isso, que os dons apostólicos, né, sobretudo o Cristo, e aí a carta vai dizer apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre, servia para quê? Servia para edificar e a amadurecer a igreja no seu estágio inicial. Deixa eu fechar essa porta aqui. Do estágio inicial dela, da fé ali formando, algo que seria alcançado, não seria mais alcançado com revelação, mas seria completada a antiga ordem judaica que foi definitivamente encerrada. E para ser encerrada essa antiga aliança, toda essa tradição, o centro era Jerusalém. Então o versículo ele aponta para o período anterior a essa maturidade plena da igreja daquele século, do século I. Não para um processo contínuo, né, até hoje, mas que nem quero que vocês entendam, é o contexto imediato. Qual que era a intenção da carta ali? A intenção do apóstolo ali. A unidade da fé, chegamos à unidade da fé, que a carta vem falando, né? Que era a formação da igreja. Então, numa leitura bem imediata, o que é unidade da fé? Estabilidade doutrinária, alcançada quando a igreja ela deixou de depender das revelações progressivas dos apóstolos quando eles ainda eram vivos. A igreja ela saiu de um período de infância espiritual para uma fase de plenitude com a nova aliança plenamente agora estabelecida. Então, o versículo ele tem essa ênfase, né? Ao pleno conhecimento do Filho, ou seja, revelação completa. Eles teriam que ter esse conhecimento do Filho de Deus. Então, a interpretação imediata, o texto ali, os pontos históricos, vai dizer isso, né? O que não vai entender com essa leitura? Que o pleno conhecimento do Filho de Deus, ele ocorreu quando toda a revelação necessária, ela foi entregue à igreja. E assim, culminando com a conclusão da era apostólica. Então, a crise entre o judaísmo e o cristianismo, vamos falar cristianismo, só que não é, né? O povo de Deus, que gerava uma instabilidade e perseguição, vai se resolver aonde? Aonde que se resolve esse conflito aqui? Na queda de Jerusalém.
A queda de Jerusalém, ela resolveu esse problema, dessa instabilidade, dessa guerra, desse conflito que existia nesse período. Então, a maturidade da igreja, estado de homem feito. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, ele vai apontar para quê? A igreja, ela teria que sair da infância, ou seja, não ser mais dependente dos dons miraculosos, dos dons revelacional, vamos assim dizer. E aí ela vai entrando agora na maturidade, ou seja, homem feito, quando já ela possui a totalidade da revelação e não mais levada por vento de doutrina, por qualquer palavra que seria dita para eles. Então, é essa que é a interpretação imediata. Resumindo a visão aqui, a visão dessa interpretação imediata. O texto é o que a Bíblia mostra e a história mostra. Efésios 4,13, ele descreve o quê? Ele escreve um alvo que a igreja do primeiro século ela deveria alcançar. O que ela deveria alcançar? Maturidade. Ela tinha que ser consolidada na fé. Mostra que o fim da era da transição passasse e o encerramento da antiga ordem judaica. Um estabelecimento completo da nova aliança. Então, no Novo Testamento você ainda está vendo essa transição ainda. Então, para um bom estudioso, esses versículos eles se cumprem no século I. Embora a aplicação prática ainda é válida para hoje. Mas o que o texto está dizendo, o que o Paulo quer dizer é isso aí. Mostra para uma igreja que estava sendo formada, que ela teria que deixar de ser criança, de ser menino espiritual e ser homem feito. Para não depender mais do leitinho, não depender mais do miojo, do colo, da mão segurando, ela tinha que caminhar sozinha. Tanto é que quando a Jerusalém vai abaixo, o templo cai, e ali os cristãos agora que estavam ali, que saíram dali, que começou a viver depois do século I, século II, e assim progressivamente, eles já não dependiam mais disso. Eles estavam já formados, eles teriam que caminhar sozinhos, senão não fazia sentido. Mais ou menos por aí.